Nós iremos ler a partir do versículo 18. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Senhor, mais uma vez entoamos a Ti e Te louvamos. E eu peço ao Pai que neste momento de meditarmos em Tua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito, ó Pai, abra os nossos entendimentos, os nossos olhos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me capacite para transmitir a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor me use apenas como um canal em Tuas mãos, ó Deus. Eu só posso levar a palavra até os ouvidos, ó Pai, mas é o Senhor em que as leva ao coração. Que o Senhor nos ajude a glorificarmos a Ti também neste momento. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós estamos numa série de exposições na nossa comunidade sobre as doutrinas da graça, né? E hoje nós iremos falar sobre a graça irresistível. Já falamos da depravação total, de que o homem é totalmente corrupto. Já falamos sobre a eleição de Deus, mostrando a sua misericórdia, porque não existiria pessoas que poderiam ser salvas pelos seus méritos. E Deus, mostrando a sua misericórdia, Ele escolhe alguns e tira desse caminho. E na semana passada nós falamos da obra do Filho, que é vir e morrer por aqueles a quem o Pai escolheu. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre a graça irresistível. Então falamos o papel do homem, falamos o papel de Deus Pai, que é escolher, o papel de Deus Filho, que é vir e morrer por esses homens e por essas mulheres, e hoje nós falaremos sobre o papel do Espírito Santo. A graça irresistível vai trabalhar o papel do Espírito, que é o quê? Comunicar aos nossos corações a obra do Filho e a obra do Pai em nossas vidas. Perceba que o processo de salvação, que é isso que nós estamos falando, ele começa em Deus e ele termina em Deus. Então nós temos o Deus Pai escolhendo, Deus Filho morrendo, o Espírito Santo comunicando isso aos nossos corações por meio da graça irresistível, que é isso que nós vamos comentar hoje. Então hoje nós falaremos sobre o papel maravilhoso do Espírito Santo nesse processo de salvação. Meus irmãos, para que nós possamos caminhar todos juntos com o mesmo entendimento, quando nós falamos de graça irresistível, a primeira objeção que nós temos contra a graça irresistível é que as pessoas vão dizer assim: bom, essa doutrina não pode ser verdadeira. Por quê? Porque eu posso resistir à graça de Deus. Eu posso resistir ao Espírito Santo. Eu posso querer não ser crente. Eu posso querer não ser e pronto, acabou. Eu resisto a Deus, logo, essa graça irresistível, que é essa doutrina que vocês estão dizendo, não faz o menor sentido. E aqueles que são um pouco mais estudiosos, eles vão ainda ter um versículo para poder afirmar esse tipo de situação, né? Porque crente que gosta de pecar tem que usar a Bíblia para pecar, né, meus irmãos? E eles têm um texto maravilhoso que está em Atos capítulo 7, 51, que diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Então aqui eles têm um texto para dizer exatamente isso, que é uma loucura. E aí? Então como que fica esse texto, como que fica essa ideia de que sim, os homens conseguem resistir a Deus? Bom, meus irmãos, o primeiro ponto, eu quero que nós partimos todos juntos da mesma compreensão, para que vocês possam entender essa doutrina maravilhosa. O ponto é, o texto não mente, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O que significa então esse texto? E a graça irresistível. O texto vai dizer que os homens resistem, e sim, os homens resistem. Eu e você resistimos o quanto nós pudemos o Evangelho. Nós vimos na depravação total que não há um ser justo, não há um sequer,
não há um que busque a Deus, não há um que entenda. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Nós vimos em João 3 que Cristo veio ao mundo e os homens amaram as trevas, e eles odiaram a luz a fim de que suas obras não sejam manifestadas. O que é isso? É resistir ao Espírito. A Bíblia não mente. Mas então o que significa? Significa que ainda que nós resistimos, quando o Senhor nos escolhe, Ele vence a resistência. Não é sobre os homens não resistirem, é sobre o Espírito Santo vencer a nossa resistência. Os homens continuam resistindo, e se fosse, nós poderíamos continuar resistindo quanto nós poderíamos, mas o Espírito Santo tocou em nosso coração e algo aconteceu. Ele venceu a nossa resistência. Os homens sempre irão resistir. Então é uma realidade. Nós pecamos e nós não queremos Deus, mas quando somos escolhidos e quando o Filho morre na sua cruz e nos justifica, o Espírito Santo, que é sua obra, ele vem aplicar a justiça de Deus em nós, ele vence e quebra a nossa resistência. Mas então o que significa vencer essa resistência? Não significa, meus irmãos, que Deus, o Espírito Santo, traz pessoas ao Evangelho pelas forças, Traz as pessoas ao Evangelho pelas orelhas, Traz as pessoas arrastadas, e as pessoas não querem, mas o Espírito Santo vai, e por ele ser mais forte, como se você estivesse numa espécie de braço de ferro com o divino, e nesse braço de ferro você não consegue vencer, porque Deus é mais forte que você, e daí você não resiste, e daí você obrigatoriamente precisa ser crente. Também não é disso que a graça irresistível trata. Não é disso que a graça irresistível trata. Não se trata de uma luta, não se trata de uma espécie de braço de ferro, mas se trata sim de ele nos vencer. Mas como é isso? E aqui eu preciso que vocês entendam, porque se vocês entenderem isso daqui, vocês vão sair daqui compreendendo a graça irresistível de Deus. O que significa então a graça irresistível? Que ele vence a resistência e que nós não viemos ao Evangelho por meio de forças. Então o que é vencer essa resistência? A graça irresistível significa que Deus, o Espírito Santo, quando ele vai regenerar os homens, ele vai tocar em um lugar que vem anterior à sua vontade. A graça ela é irresistível porque o Espírito Santo mexe no interior, no cerne, naquilo que é o mais profundo que o homem tem dentro do seu ser, que é o seu coração. E que não é esse órgão simplesmente cardíaco, que bate no seu peito, mas o coração nas Escrituras é o cerne do homem, é tudo aquilo que ele é. E quando o Espírito Santo ele vai aplicar a justiça do Filho nesses homens, nessas mulheres, ele vai tocar nesse lugar onde o homem não tem acesso. O homem não consegue resistir porque o homem nem tem acesso ao coração. O seu coração ele é transformado. Nas palavras de Ezequiel, o seu coração é trocado. Ele tira o coração de pedra, ele coloca um coração de carne. E os homens não conseguem resistir a isso, porque os homens não têm acesso. E o Espírito Santo transforma, e quando o homem percebe, aquilo que ele odiava, ele passa a amar. O homem passa a reagir ao seu novo coração. É por isso que a graça é irresistível. Porque o homem só reage, assim como aquele que não é nascido de Deus, ele só reage nos seus impulsos, no seu coração caído, no seu coração de pedra. E quando você é transformado, regenerado, você passa a amar aquilo que você odiava. Não é porque você automaticamente fez isso, mas porque o Espírito Santo, irresistivelmente, alcançou o seu coração, trocou o seu coração, mudou a sua vontade. E agora você passa a querer aquilo que você não queria. Você não veio arrastado. Eu sei que você quis estar aqui, mas isso não foi obra sua. Foi o Espírito Santo que transformou o seu coração, mudou a sua vontade. Efésios capítulo 2, que é o texto muito conhecido, que nós somos salvos pela graça. Sim, é a graça que nos salva, e isso é mediante a fé, porque nós cremos na obra do Filho. E essa fé nos é dada porque a graça nos inundou. Porque o Espírito Santo encheu a nossa mente, o nosso coração com sua graça, e nós passamos agora a compreender a verdade do Evangelho. Passamos a compreender o sacrifício do Filho. Veja que a fé, ela vem depois, porque o Espírito Santo já trocou o nosso coração, e agora você passa a crer naquilo que você não cria. Ou seja, meus irmãos, a graça irresistível é falarmos sobre conversão. Falarmos de graça irresistível é falarmos sobre regeneração. Sobre aquele momento da sua vida que algo mudou. Nós poderíamos ficar aqui por horas e eu perguntar para vocês como que foi a sua conversão. E nós teríamos testemunhos dos mais lindos aqui. Existe um momento em sua vida que algo mudou.
Existe um momento na sua vida que você não enxergava e você passou a enxergar. Para alguns é do dia para a noite, para outros é um processo, é algo gradativo. Mas tudo isso é porque o Espírito Santo tem trabalhado nos corações. Não ache que o seu aceitar a Jesus, ou o seu querer vir à igreja, ou o seu querer estar aqui, é fruto da sua própria vontade. Isso só foi possível porque o Espírito Santo, irresistivelmente, tocou em seu coração e os transformou. E você não tinha como lutar contra isso. Você não tem acesso ao seu coração. Você só reage àquilo que ele é. Compreenderam, meus irmãos? Faz sentido? É irresistível porque você não tem acesso. Deus faz a obra, o Espírito Santo faz a obra, quando Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele troca a nossa vontade, porque Ele vem e mexe no nosso coração, Ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e daí você passa agora a amar o Senhor. C.S. Lewis, escritor muito conhecido, das Crônicas de Nárnia, que os irmãos gostam muito, ele conta sobre sua conversão. C.S. Lewis, ele era um ateu, e do ateísmo, ele sai para um teísmo, e do teísmo, Lewis, ele vai para uma espécie de cristianismo meio vago. Mas ele cria que existia um Deus todo-poderoso, porque ele saiu do ateísmo e falou assim, não, realmente existe um Criador. Mas ele não conseguia crer no Cristo. Lewis não cria em Jesus. Que papo é esse de um homem vir à terra, salvar, morrer, há 2000 anos atrás, Não faz sentido. Ele não conseguia crer na obra do Filho e do Espírito. Ele cria num Deus todo-poderoso. E Lewis, ele diz o seu processo em surpreendido pela graça. Não, surpreendido pela alegria. Surpreendido pela alegria, ele vai dizer sobre a sua conversão. E em suas palavras, abre aspas, ele diz assim: sei muito bem quando se deu o passo final, embora me escape como. Fui levado até o zoológico de Whipsnade, numa manhã ensolarada. Quando partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e quando chegamos ao zoológico, eu já cria. E ele vai dizer isso, esse processo, ele saiu para ir para um zoológico, ele saiu no seu caminho não crendo no Cristo. Algo aconteceu no processo dessa viagem, e quando ele chega no zoológico, ele diz, eu cheguei lá crendo no Filho. Isso é a obra maravilhosa do Espírito Santo, transbordando o coração e trocando a vontade, trazendo consciência para aquilo que nós não tínhamos. Amém, meus irmãos? Então, é importante nós, nessa introdução, entendermos o significado realmente do que significa a graça irresistível. Os homens sempre irão resistir, mas Deus vence a resistência. E como Ele vence? Trocando o nosso coração, transformando as nossas vidas, e agora nós passamos a ser uma nova criatura. Falarmos de graça irresistível, falarmos de conversão, de regeneração, de novo nascimento, que é o que nós iremos falar hoje. Então vamos lá, meus irmãos, o texto que nós lemos, 1 Coríntios, vamos ver como acontece esse processo. 1 Coríntios, no versículo 18, veja o que Paulo vai dizer. Certamente, a palavra da cruz, o evangelho, as boas novas, o que ela é, a palavra da cruz? É loucura para os que se perdem, é loucura. Veja, o evangelho, meus irmãos, é loucura para aqueles que não foram regenerados. A mensagem da cruz é loucura. Para aqueles que não são salvos, é loucura nós estarmos reunidos aqui, numa manhã de domingo, cultuando a um Deus que nós nunca ouvimos, que não é um Deus feito de madeira, onde você pode pegar, é loucura. É loucura para aqueles, nós nos reunimos como corpo, como família, reunidos em nome de Deus, e comermos do seu corpo e bebermos do seu sangue, no momento da ceia. Não faz sentido, é loucura. É loucura no mundo de hoje que nós estamos vivendo, cristãos genuínos defender o casamento em uma sociedade totalmente depravada, adúltera e perversa. É loucura existir agora um padrão, é loucura existir algo que de fato a Bíblia vai dizer. É loucura nós crermos que Deus, por meio de sua palavra, disse, haja luz e houve luz. É loucura nós acharmos e olharmos para as coisas que acontecem e Deus criou o universo com o poder da sua palavra. Sem matéria-prima. Deus simplesmente disse, haja e houve. Para aqueles que se perdem, meus irmãos, isso é loucura. É loucura nós crermos que ainda que nós estamos aqui, a nossa vida aqui é passageira. Estamos aqui num processo, mas o nosso destino final não é aqui.
É loucura nós olharmos para aqueles que se perdem, olhar para os crentes felizes, alegres, contentes no Senhor, mesmo a vida estando com problema, mesmo com dificuldade financeira, com doença, e o crente continua feliz. É loucura. É loucura nós afirmarmos de que se nós vivemos muito 80 anos aqui, e quando nós partimos daqui, aí sim nós começaremos a ter a vida que vale a pena ser vivida. Tudo isso, meus irmãos, é loucura. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 18: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para nós que tivemos os olhos abertos, essas loucuras que são para o mundo, o cristianismo, para nós é o poder de Deus que nos salva. Veja o versículo 19: pois está escrito, olha o que Deus vai fazer: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Os homens, eles tentam explicar Deus com sua sabedoria, com sua inteligência, com suas instruções, com seus PhDs, e eles nunca conseguirão definir quem é Deus, porque Deus está dizendo, Ele vai destruir a sabedoria. Eles vão tentar resolver questões que Deus nunca se preocupou em resolver e não vai resolver. Olha o versículo 20: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. O mundo pode tentar explicar Deus. O mundo pode tentar entender esse processo naturalmente e não vai conseguir. Não é com estudo, não é com ciência. Aí olha o que vai dizer o versículo 21. Porque o mundo não consegue conhecer a Deus. Não consegue conhecer a Deus por meio de sabedoria. Os homens não conseguirão crer em Deus por seu intelecto. Os homens não conseguirão crer em Deus porque eles chegaram no raciocínio lógico de que faz sentido, porque não faz. Se nós olharmos, é loucura, não faz sentido. Eles não irão crer no Evangelho por meio da sua sabedoria. Olha o versículo 21 ainda. Mas aprove a Deus salvar os homens que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Aprove a Deus, ao soberano, ao Criador, ao Eterno, ao Todo-Poderoso, decidir salvar os homens por meio, sim, dessa loucura da pregação da cruz do Evangelho. Não é por raciocínio lógico, é pela loucura da pregação do Evangelho, meus irmãos. E Deus decidiu assim, aprove a Deus que assim seria. Perceba que a minha função e a sua função não é nada mais, nada menos do que falar do Evangelho da cruz. É simplesmente anunciarmos o Evangelho, e Deus irá salvar aqueles, o Espírito Santo abrirá o entendimento daqueles que ouvirão o Evangelho pela loucura da pregação do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Não é a sua sabedoria, não é o seu PhD, não é seu raciocínio lógico, não é a sua tentativa de provar Deus cientificamente, é pela loucura da pregação da cruz mesmo. É dizer para aqueles que precisam de que eles estão em perigo, de que Deus está irado com eles, e que se eles não crerem no sacrifício de Cristo perfeito na vida deles, eles irão para o inferno. As boas novas, elas vêm acompanhadas da loucura, da má notícia. Antes das boas novas, vem a má notícia. Você precisa de um Salvador. Você não consegue não pecar. E você pecando contra um Deus que é eterno, você é digno de punição eterna. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A única forma de você alcançar a salvação não é pelos seus méritos, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você deixa de fazer, mas é crendo no sacrifício do Filho. Perceba como é loucura, meus irmãos. Logicamente, nós contamos vitórias de batalhas que nós nunca participamos, e isso para nós é poder de Deus, e essa loucura do Evangelho irá transformar os corações daqueles em que o Espírito Santo, através da graça irresistível, irá transformar os seus corações. Lewis, mesmo um rapazinho, diz que você não precisa defender um leão, você só precisa deixá-lo solto. É isso que nós precisamos fazer. Você não precisa defender o Evangelho, você não precisa defender um leão, só deixa ele solto. A sua função é deixá-lo solto, e ele vai fazer o que lhe apraz. Porque a palavra vai dizer que a semente não volta vazia.
e que a palavra pregada do Evangelho da cruz entra no coração e faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Isso é o que o Espírito Santo faz. Nós só falamos, meus irmãos, nós só falamos a mensagem da cruz. E o Espírito Santo trabalha nos corações. Então vamos ver como que acontece isso, que é o que Paulo vem dizendo, sobre essa loucura da pregação do Evangelho, onde o Espírito Santo vai transformar. Acompanhe comigo agora aqui o versículo 22. Nós estamos seguindo aqui o versículo 22. Perceba o que nós temos aqui diante de nós, meus irmãos. Nós temos dois públicos, nós temos uma mensagem e nós temos dois resultados diferentes. Dois públicos, uma mensagem, dois resultados diferentes. Veja o versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós temos dois públicos, os judeus e os gregos. Os judeus mais místicos, querendo sinais, e os gregos, os gnósticos, querendo mais sabedoria, conhecimento. Você tem dois públicos, judeus e gregos. Ou seja, o povo da aliança e os ímpios, os gentios. Dois públicos. Olha o versículo 23. O que acontece com esses dois públicos? Mas nós, Paulo dizendo, o que nós fazemos com isso? Nós pregamos Cristo crucificado. Essa é a mensagem da cruz. O escândalo da cruz de pregar Cristo. As mensagens precisam ser cristocêntricas. Nós pregamos Cristo, a obra perfeita, vicária, substitutiva do Filho, aonde sim nós cremos no justo pelo injusto, aonde Ele levou o meu e o seu pecado na cruz, e agora nós somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelo que Ele fez, o escândalo da cruz, Cristo crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. É triste nós vermos igrejas adaptando sermões de acordo com o seu público. Sermões que são construídos de acordo com seus ouvintes. Veja que isso é antibíblico. A mensagem da cruz precisa ser falada. O que nós precisamos pregar é Cristo, é Cristo. Não importa se você é grego, não importa se você é gentil, não importa qual seja a sua nacionalidade, não importa de onde você veio, você precisa de Cristo. As pessoas precisam da loucura do Evangelho de Cristo. Dois públicos, uma mensagem. E olha o resultado dessa mensagem, Cristo crucificado, ainda no versículo 23. Essa mensagem produz escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Olha o versículo 24. Mas para os que foram chamados, para os que foram escolhidos, para os que foram chamados de Deus, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, mas é poder de Deus e sabedoria de Deus. A mesma mensagem, para alguns é escândalo e loucura, e para outros é poder e sabedoria. Veja que a mensagem não é adulterada. Qual é o elemento aqui, meus irmãos, que faz com que, tanto entre os judeus quanto os gregos, ao ouvirem a loucura da pregação do Evangelho, ao ouvirem a loucura do escândalo da cruz de um Deus nos salvar, o que é o elemento que faz mudar isso? A graça irresistível. O Espírito Santo agindo nos corações, versículo 24, para aqueles que foram chamados, para aqueles a quem o Filho morreu, a estes, o Espírito Santo irá abrir os seus olhos e eles passarão a enxergar. Veja, meus irmãos, esse é o poder sobrenatural, maravilhoso e glorioso do agir do Espírito Santo em nossas vidas, transformando os nossos corações, aplicando a justiça de Cristo em nossos corações. E agora nós passamos a amar aquilo que nós não amávamos. Aquilo que é escândalo para um, para o outro é poder. E a mensagem não precisa ser adulterada. Sabe o que talvez nós precisamos fazer? Pararmos um pouco e agradecermos a Deus pela obra do Espírito Santo em nossos corações. Talvez estamos acostumados a agradecer a obra do Filho na cruz, e que realmente precisa ser agradecida todos os dias. Mas sabe por que você sabe disso? Sabe por que você está aqui hoje? Porque o Espírito Santo transformou o seu coração. Porque o Espírito Santo irresistivelmente entrou e te convenceu da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo tirou a cegueira espiritual dos seus olhos. O Espírito Santo tirou as escamas dos seus olhos. Ele que te tirou do lamaçal, do império das trevas, e te trouxe consciência de que o sacrifício de Cristo era perfeito para te salvar. Foi Ele que dirigiu a sua vida até chegar aquele momento, aquele fatídico momento, onde você não cria e você passou a crer.
Aquele momento em que você não imaginava que você seria um crente e de repente você estava no meio dos crentes. E eu sei, meus irmãos, que você pode dizer assim, olha, se olhar para a minha vida, meu passado, eu jamais queria isso, eu jamais estaria aqui. Mas por que você está aqui, meus irmãos? Não foi você, foi o Deus, Espírito Santo, por meio de sua graça, que te trouxe ao arrependimento. Você nunca foi o plano B de Deus, você sempre foi dele. Quando nós lemos na semana passada, Isaías 53, aquele texto maravilhoso, no versículo 6, Isaías vai dizer assim, que nós andávamos como ovelhas sem pastor, como ovelhas desgarradas sem pastor. Perceba, nós sempre fomos ovelhas. Nós éramos ovelhas, mas estávamos sem pastor, estávamos sem cuidado, estávamos sem direção, estávamos sem pastoreio, mas você sempre foi ovelha. Mas aconteceu que Deus, na sua soberania, na sua presciência, Ele escolheu o dia, o momento, o segundo exato, pelo qual o Espírito Santo abriria os seus olhos e você passaria a enxergar. Você sempre foi ovelha. Que dia glorioso, meus irmãos, o dia em que você passou a enxergar, o dia em que você passou de morto para a vida, o dia em que você foi ressuscitado espiritualmente, e você passou a entender que aqui não importa, de que a obra de Cristo é perfeita em suas vidas. Não adianta, você não conseguirá a salvação se não for pelos méritos de Cristo e a obra do Espírito Santo aplicada em sua vida. Ele inundou a nossa mente com sua graça, e esse é o momento da conversão, da regeneração, o momento em que nós trocamos o rumo da nossa vida, e o que nós nunca imaginaríamos fazer, estamos aqui num domingo pela manhã ensolarado, ouvindo um gordinho falando a loucura da pregação do Evangelho. Isso, meus irmãos, é a graça irresistível ao novo nascimento. Eu te convido a, nesta manhã, se lembrar do momento em que você se converteu. Se lembrar do momento em que você começou a entender, porque a consciência que vem em sua mente é por meio do Espírito. É Ele que abre as escamas dos nossos olhos. Falarmos de graça irresistível é novo nascimento. E nós temos um outro texto que eu quero ler com os irmãos, que é justamente sobre Jesus falando sobre o novo nascimento, que é João capítulo 3, por favor. João capítulo 3, texto muito conhecido, um diálogo muito conhecido. Diz assim no versículo 1 mesmo, prestem atenção, o rumo da história que nós vemos aqui, Jesus dialogando com Nicodemos. Nós vamos ver o Espírito Santo agindo. João 3 diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, veja que Nicodemos, ele era um fariseu, né? E ele era um dos principais dos judeus, ele era alguém muito importante, né? Alguns estudiosos vão dizer que ele foi ter com Jesus à noite, justamente porque ele não queria ser visto de dia ali, que as pessoas o reconheceriam falando com Jesus, né? Porque ele era fariseu, ele era um dos principais ali, e eles não gostavam de Jesus de Nazaré, e como assim um principal dos judeus, um fariseu vai ter com Jesus? E ele vai à noite, provavelmente escondido, falar com Deus. E ele vai dizer, no versículo 2, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Veja, eu sei que você é alguma coisa, porque os sinais que você faz, a fama de Jesus já havia se espalhado, né? Eu sei que as coisas que você faz, esses sinais que você faz, é só Deus realmente para estar com alguém para essas coisas. Sabemos que você é mestre, que você é alguém que veio da parte de Deus, mas obviamente não crê em Cristo como o Messias. Olha a resposta de Jesus. E visto, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a resposta de Jesus. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa ser regenerado, para que você possa entender o porquê eu faço sinais. Para que você possa entender que de fato eu sou o Messias, e não alguém que simplesmente vem da parte de Deus como um rabi, como um mestre.
Isso você só vai enxergar, Nicodemos, se você nascer de novo. O novo nascimento. Aí ele vai dizer no versículo 4, aí perguntou-lhe Nicodemos a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Percebam, meus irmãos, as escamas nos olhos de Nicodemos, que ele não compreende, que é uma loucura. Ele vai falar para Jesus: olha, eu sei que você é alguém porque você faz milagres. Jesus vai dizer: viu, você tem que nascer de novo. É loucura, meus irmãos. É a loucura da pregação do Evangelho. Não faz sentido na cabeça de Nicodemos, justamente porque ele não foi regenerado, ele não entende. Aí Jesus disse: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqueles que estarão desfrutando da glória eterna serão aqueles que foram regenerados por meio do Espírito, que receberam o Espírito Santo em suas vidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, abrindo um parênteses bem rápido e fechando. Todos aqueles que foram regenerados, que o Espírito Santo aplicou a graça irresistível no coração, eles são batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é uma obra que vem depois, acompanhada do processo de dom de línguas. Aqueles que são regenerados são batizados com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita neles. Eles vivem agora e começam a enxergar o Evangelho. Eles só são batizados no Espírito Santo porque ele entrou e exatamente no momento da conversão, meus irmãos. O dom de línguas não tem a ver com a conversão. Vocês que foram regenerados são batizados no Espírito Santo e desfrutarão do reino de Deus, porque ele habita em seus corações. Olha o que Jesus vai dizer: em verdade digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o versículo 6. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer do Espírito para entrarmos no reino de Deus. E aquele que é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso são palavras de Jesus. Não existe, meus irmãos, crente carnal. Isso não existe. Crente carnal não faz sentido. Ou você é nascido da carne, ou você é nascido do Espírito. Não existe crente carnal. Existem duas categorias: os carnais, que não foram regenerados, e os que são regenerados, que andam no Espírito. É por isso que faz total sentido o texto de 1 João, que ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado, porque ele é nascido de Deus. Ele foi regenerado, ele foi transformado. Não faz sentido um crente que é nascido de Deus, que foi regenerado pelo Espírito, e o Espírito habita dentro dele, ele viver na prática do pecado. Existem, meus irmãos, os pecados pontuais em que nós pecamos. Nós somos libertos da condenação do pecado, mas a presença do pecado está em nossas vidas. Nós ainda mentimos, nós ainda falhamos, nós ainda cobiçamos, nós ainda muitas vezes somos gananciosos, mas são pecados pontuais em que nós nos achegamos a Deus e falamos: Senhor, me perdoa e me ajuda a viver de uma forma diferente. Mas perceba que é completamente diferente de uma vida prática de pecaminosidade. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você foi regenerado, você foi transformado. O Espírito Santo trocou o seu coração, tirou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne. Você tem uma nova natureza, meus irmãos. Vocês precisam se apropriar, se é que assim que eu posso dizer, dessa nova natureza. Eu confesso que existe, pelo menos ao meu ver, tá, meus irmãos? Existe uma má compreensão dos cristãos depois que são regenerados e que entendem as doutrinas da graça, porque eles entendem a depravação total, e eles ficam o tempo todo se lamuriando porque são totalmente depravados. E fica: eu sou depravado mesmo, né? Realmente, eu sou depravado mesmo. Realmente você é, mas você foi transformado, regenerado e mudado, e o Espírito Santo trocou o seu coração e te colocou um coração novo. Você precisa, agora você é justo diante de Deus, vocês se lembram? Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. A nosso estado diante de Deus é de justo, não de depravados. Eu costumo dizer, eu estava conversando com a minha esposa essa semana passada, né? Acho que foi semana passada. Nós precisamos mudar o nosso linguajar. Nós não somos depravados que buscam a santidade. Nós somos justos que buscamos não pecar. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Nós precisamos nos apropriar daquilo que o Espírito Santo e de que Cristo conquistou por nós na cruz. Ele não conquistou, não nos pagou, não nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para nós ficarmos dando desculpa para viver uma vida de pecado.
Você foi transformado pelo agir maravilhoso e sobrenatural do Espírito. Viva em novidade de vida por meio do Espírito. Esse é o estado do crente. Você não tem mais condenação. O Espírito Santo transformou a sua vida. Peça a Deus, me ajude, Senhor, a não pecar. Me ajude a permanecer santo, a buscar a santificação. E pare de se lamuriar pela depravação. Porque talvez, se você vive na prática do pecado, talvez você nunca foi regenerado. Se você vive constantemente em uma prática pecaminosa, eu tenho uma má notícia para te dizer. Você precisa crer no Filho e orar a Deus para que Ele traga arrependimento em seu coração, para que você possa viver em novidade de vida. Crente carnal não existe. Paulo vai dizer que nós somos libertados do império das trevas, da escravidão, para que possamos viver em novidade de vida. Isso é a graça irresistível. Isso é que o Espírito faz em nossos corações. Ele nos tira, Ele transforma o nosso coração. E aquilo que nós odiávamos, nós passamos a amar. E agora nós amamos a santidade. Agora nós amamos ao Senhor. Agora nós amamos nossos irmãos. Agora nós queremos ser mais parecidos com Cristo. E não darmos desculpa para pecarmos. Isso é triste, porque o diabo quer exatamente que você acredite que você não teve um coração transformado. O que o diabo quer quando você peca é dizer, está vendo? Você é depravado mesmo. O que ele quer é que você não acredite que você foi regenerado, que você tem um novo coração, que você tem novos anseios. Ele não quer que você desfrute aqui e agora, ainda nesse século, das bênçãos que nós desfrutaremos um dia com o Senhor na eternidade. Porque os regenerados, eles já vivem aqui na terra, meus irmãos, desfrutando de um gozo inexplicável, que mesmo em meio a situações difíceis, estão alegres. E o diabo quer que você não acredite nisso, que você fique se lamuriando por toda a sua vida, por seus pecados. Então vamos seguir aqui. Jesus vai dizer, aquele que é nascido de Deus, aquele que é carne, e o que é espírito, é espírito. Aí no versículo, nós estamos no versículo, me perdi aqui, agora é o 7, né? Não te admires de eu te disser, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, não se admira, você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus. Aí olha que interessante agora isso aqui que Jesus vai dizer. O vento sopra para onde ele quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Veja que é uma obra do Espírito, onde o Espírito sopra para onde, nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, mas ele age conforme ele quer. Aquele que é nascido de Deus simplesmente é nascido, porque nós não conseguimos explicar a ação do Espírito Santo. Nós não conseguimos explicar e colocar um método, e colocar, olha, aqueles que são nascidos de Deus, precisa acontecer isso. Para alguns é ir ao zoológico, para outros é enfrentar uma doença, para outros é simplesmente abrir os olhos e começar a crer no Filho. Porque o vento sopra para onde ele quer e nós não sabemos, mas esse vento alcançou as nossas vidas e nos transformou e agora aplicou a justiça no Filho em nossos corações. Olha o versículo 11. Veio para os que era seu... meus irmãos, nós estamos no 8 aqui, né? O vento sopra para onde ele quer, a sua voz não sabe onde vem nem para onde vai, assim é o que é todo nascido de Deus. Por favor, voltem em João capítulo 1, uma página aí, para vocês vão entender isso que João está dizendo. Quem são estes que são nascidos de novo, onde o vento sopra? Quem são estes os que creem? João já explicou isso no capítulo 1, nós estamos no capítulo 3, porque João ele vem construindo esse pensamento desde o começo do Evangelho. João capítulo 1, olha o versículo 11, o que ele vai dizer. Veio para os que era seu e os seus não receberam. Ou seja, lá no começo ele disse que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo habitou entre nós, Cristo. Versículo 11, ele veio para o mundo e os homens não receberam. Olha aí a rejeição. Os homens não quiseram Cristo, o verbo. Mas teve alguns que o receberam, no versículo 12 aí. Mas os que receberam, esses que receberam a Cristo como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram adotados, agora não são mais inimigos, mas são filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome, os que creem em Jesus. Olha o versículo 13. Quem são então os que creem, meus irmãos? Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que creram no Evangelho não foram aqueles que nasceram do sangue, da etnia, os judeus, nem por vontade, nem por vontade do homem, nem pela vontade da carne, não foi por esforço, mas foi Deus,
por meio do Espírito Santo, aplicando a graça irresistível que os transformou, e agora eles passaram a crer. É por isso que quando ele vai dizer lá em João 3, vamos voltar ali, João 3, onde ele vai dizer que todos aqueles que creem no Espírito são do Espírito, e o vento sopra naqueles em que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E daí no versículo 14, nós estamos terminando aqui, pelo menos essa parte do discurso de Jesus com Nicodemos. Veja o que nós estamos construindo. Jesus está falando de novo nascimento, de regeneração com Nicodemos. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. E do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Olha isso, meus irmãos. Jesus vem num diálogo extremamente confuso, né? Se você tentar raciocinar o raciocínio de Jesus, parece não ter lógica. Jesus está falando de novo nascimento, tem que nascer de novo, porque o Espírito sopra, e ele sopra onde ele quer, e você não vai entender mesmo. E Nicodemos está meio perdido, só que Nicodemos é fariseu e conhece a lei. Aí Jesus vai falar sobre a lei como fariseu e vai dizer assim, do mesmo modo, versículo 14 aqui, como Moisés levantou a serpente lá no deserto, opa, e aqui Nicodemos consegue se achar, né? Ele consegue entender o que Jesus está dizendo aqui. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja que ele está comparando a serpente que foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. O que é então esse episódio, meus irmãos? Ele está lá em Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Não precisam abrir, que eu vou ler aqui. Diz assim, podem anotar aí, tá? Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Esse é o episódio que Jesus está dizendo para Nicodemos sobre Moisés. Versículo 4 diz assim, então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porque o povo se tornou impaciente no caminho. Veja, o povo estava impaciente no caminho. E o povo falou contra Moisés e disse, por que fizeste-nos subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Os homens estavam revoltados. Vocês me tiraram do deserto, Moisés, para mim morrer aqui, onde não tem pão, não tem água? Ele reclamou, eles murmuraram ali. Aí o versículo 6 vai dizer assim, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aí o versículo 7, aí veio o povo e disse a Moisés, aí veja o povo volta, né? O cão arrependido. Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Aí o povo pecou, recebeu o juízo de Deus, começaram a morrer, porque Deus mandou serpente lá. Aí eles chegam para o líder, para Moisés, Moisés, a gente pecou. Ore ao Senhor, para que ele tire-nos a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8, e disse o Senhor a Moisés, faça uma serpente abrasadora, e ponha sobre ela uma haste, para que todo aquele que mordido, que a mirar, viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a bronze, sarava. Esse é o episódio. E daí quando Moisés ora ao Senhor, o Senhor fala assim, olha, pegue uma serpente, coloque ela em uma haste, finque ela no deserto, e todo aquele que for picado por essa serpente, se olhar para a serpente de bronze, será sarado. Olha a coisa maravilhosa. O que estava apontando isso, meus irmãos? Jesus estava falando exatamente a mesma coisa lá em João. Assim como a serpente lá de Moisés foi plantada e todo aquele que olhava para a serpente na haste de bronze, eles eram sarados. Importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro e todo aquele que olhe para o Senhor ali tenha vida eterna. Jesus está comparando esses dois episódios. Mas o grande quê da questão aqui é o qual? Quais são os que eram sarados? A serpente de bronze não era para o mundo inteiro. A serpente de bronze era só para os judeus. A serpente de bronze era só para os escolhidos. Não era para todas as nações. Quem era mordido e quem olhava para a serpente e era curado eram os judeus. Jesus está falando de novo nascimento, ele está tentando explicar para Nicodemos de que assim como lá eles eram os escolhidos, porque daí é a linguagem de Nicodemos que ele consegue entender, assim como eles lá, era o povo escolhido, olhava e se era sarado, aqueles a que o Espírito sopra, que nós não sabemos de onde vem nem para onde vai, olharão para o Filho no madeiro e terão a vida eterna, e serão sarados, e serão transformados.
Só a nível, meus irmãos, de curiosidade, anotem aí, 2 Reis, capítulo 18. Sabe o que acontece? Depois desse episódio, nós estamos falando em 2 Reis. Por favor, abram lá. Dá tempo, tem uns minutinhos aqui. 2 Reis 18. Segunda Reis 18, versículo 1. Olha isso, meus irmãos. No subtítulo de vocês aí, não sei se está, mas é o reinado de Ezequias. 2 Reis é o reinado de Ezequias. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos falando aqui do reinado de Ezequias. Lá era Moisés. Passou Moisés, aí Moisés morre, você tem Josué, conquista de Canaã, a divisão das 12 tribos, reino do norte, reino do sul, aí você tem a monarquia, você tem Davi. Ezequiel aqui está muito longe de Moisés, muito longe. Olha o que aconteceu, versículo 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filho de Zacarias. E olha o que ele fez. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo todos os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Olha o que os homens fizeram com a serpente. Fizeram um Deus. Isso é o que os homens fazem. Ele vai dizer que ele quebrou em pedaços a serpente de bronze, porque os filhos de Deus, os filhos de Israel ali, queimavam incenso para a serpente de bronze e chamavam ela de Neustã. Esse é o que os homens fazem com a glória do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui claramente Deus fazendo essa comparação, aonde você tem a serpente, Neustã, né? Não era Neustã na época, né, mas sendo levantada no deserto, para todo aquele que nele olhava, para ela era sarado, o povo de Deus. E nós temos aqueles que olham para a cruz e são salvos e têm a vida eterna. E agora eu quero ler o último versículo dessa exposição de João 3, que vai dizer o versículo 16. Qual que é o versículo que nós iremos ler? João 3, 16. Acredito que seja o versículo mais conhecido do mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja como esse texto de João 16 precisa de contexto, meus irmãos. Veja o que ele vai dizer aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, Deus amou o mundo, mas está dizendo que Deus amou a humanidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo amou a raça humana. Deus amou a humanidade, e por Ele amar a humanidade, Ele deu o seu Filho para morrer, para aqueles que crerem não pereçam. Quem são os que creem, meus irmãos? Os que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aqueles em que o Espírito Santo, onde nós não sabemos para onde sopra, entrou no coração daqueles, para que eles creiam. Aqueles que nasceram de novo. Jesus construiu esse contexto para chegar em João 3,16. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu queria construir com vocês justamente esse texto, porque todos vão dizer, a grande maioria, que a graça irresistível não é verdadeira, porque existe esse texto de João 3,16, onde vai dizer que Deus amou o mundo e todos precisam ser salvos. Veja o contexto do próprio Cristo, dizendo sobre o Espírito Santo, o novo nascimento. Aqueles que reconhecem, aqueles que veem, são aqueles que não são nascidos da carne, mas assim aqueles em que o Espírito Santo aplicou a sua justiça. Finalizando, eu quero ler com vocês Deuteronômio 30, não precisam abrir. Deuteronômio 30, versículo 6 diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Alegre-se, meus irmãos, se regozijem no Senhor, porque essa profecia que nós temos em Deuteronômio, de que Ele circuncidará o nosso coração, é exatamente o que Ele já fez. Quando nós vimos em Hebreus,
em Colossenses, ele dizendo de que nós tivemos o nosso coração circuncidado. Essa profecia se cumpriu, o nosso coração foi circuncidado por meio do Espírito, e agora nós o amamos de todo o coração, com toda a nossa alma, para que nós vivamos em novidade de vida. Se alegre nessa obra perfeita, vibre, cante, regozije, porque Ele circuncidou o seu coração, para que você o ame de todo o seu coração. Olhe para trás, olhe para onde Ele te tirou, olhe do lamaçal do pecado, da vida pecaminosa, depravada que você vivia, e Ele preparou e conduziu toda a sua vida para o exato momento naquele em que você passou a crer no Filho. Alegre-se no Senhor, porque agora você é justo diante de Deus. Você é alguém que foi justificado pelos méritos de Cristo. Alguém que foi alcançado por sua graça, passou a crer e agora desfruta das bênçãos de Deus aqui na terra. Se você está aqui, meu irmão ou minha irmã, que ainda não experimenta isso, que ainda vive uma vida prática de pecado, você precisa se arrepender e crer que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento. Você não vai conseguir a salvação por meio de seus méritos, não são as boas obras que compensam, mas é a obra maravilhosa de Cristo em nossas vidas, que nos faz sermos justos para que possamos alcançar a salvação. Na semana que vem, nós iremos falar do último ponto das doutrinas da graça, que é a perseverança dos santos. Aqueles que alcançaram a salvação pelos méritos de Cristo, em que o Pai escolheu e que o Espírito Santo aplicou em nossos corações, jamais perdem a salvação, porque não fomos nós que conquistamos, mas foi Ele. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez.